dedicada. Então, aos senhores da imprensa, meus mais sinceros cumprimentos, minha mais absoluta gratidão pela atuação firme e pela grande importância que tem nos dias atuais de passar a todos informações verdadeiras, informações que temos plena confiança no processo de votação eletrônica, que há 22 anos adotado no país, não teve qualquer denúncia de fraude comprovada contra seu funcionamento. Houve essa quantidade enorme de chamadas fake news quanto a problema de urnas, na verdade, absolutamente improcedente. As urnas funcionaram em todo o país de forma adequada, perfeita, registrando o voto proferido por cada eleitor e por cada eleitora. Foi uma eleição com muitos votos a serem dados pelo eleitor, com filas e com disseminação de boatos e notícias falsas que impactaram o cenário. Eu, há 32 anos, trabalho em eleições. A primeira que trabalhei foi como secretário-geral de uma junta apuradora, em 1986, quando eu ainda era advogado. Trabalhei durante 10 dias, chegando todo dia às 7 horas e saindo por volta das 23 do local onde se apurava manualmente o conhecimento a todos, pelo empenho, pelo trabalho, para que a Justiça Eleitoral cumpra o seu dever, cumpra o seu papel, cumpra a sua função e possibilite ao eleitor o seu sagrado direito de vir ao voto, que eu durante alguns anos não pude exercer em sua plenitude na minha adolescência ou pós-adolescência, mas logo depois pude exercer, continuo exercendo e, se Deus quiser, poderei sempre exercer por toda a vida. E mesmo quando não for obrigado a votar, farei questão de, em toda a eleição, ir lá na urna e depositar o meu voto. O sucesso da auditoria realizada no sábado em 3 urnas em Minas Gerais, o sucesso dessa tarefa foi presidida sob a direção superior do eminente desembargador corregedor Rogério Medeiros, mais ações de voto em família. Muito obrigado, doutor Roberto, por ter feito tão importante trabalho no sábado. Muito obrigado a todos que participaram naquele momento e ao doutor Rogério por ter tanto se dedicado para que aquele momento pudesse ser concretizado. A partir de medidas tomadas no âmbito da Justiça Eleitoral e de instituições parceiras, reuniões com os 2 candidatos a governador, tivemos reunião essa semana com os 2 candidatos a governador, que demonstraram acreditar perfeitamente, não ter qualquer sombra de dúvida sobre a autenticidade, sobre a confiança nas urnas eletrônicas. Tivemos uma reunião aqui no tribunal com os 2 candidatos e isso nos deixou muito felizes por terem vindo aqui ambos conversar conosco a nosso convite. Reunião com os 2 candidatos a governador e orientações gerais a todos os partidos do processo. Esperamos um segundo turno tranquilo. Se Deus quiser, não haveremos de ter cooperando, colaborando, participando do nosso aprimoramento democrático. A todos esses mesários, eu gostaria de cumprimentar pela importante contribuição ao aperfeiçoamento da nossa ainda muito jovem democracia. Reiteramos nessa oportunidade a confiança nas instituições que garantem o exercício da cidadania em nosso país. Essas são as minhas breves palavras de introdução a este importante momento, reiterando meus agradecimentos à imprensa. Eu passarei agora a palavra ao desembargador Rogério Medeiros, digo corregedor regional, que vai... Regional Eleitoral, por força do regimento desse tribunal, é exatamente o órgão que zela por essa ordem e celeridade nas votações. Fomos pegos de surpresa em todo o Brasil com a alta temperatura, assim, digamos, né, do primeiro turno, decorrente da própria tensão entre candidatos em diversos níveis, né, a tensão da disputa entre eles, a divisão da sociedade brasileira em extremos, né, o influxo que foi uma grande novidade, não diria surpresa, mas novidade, e mundialmente constatado, das redes sociais. E nesse percurso aí tivemos a propagação de fake news
E, lamentavelmente, muitas fake news que influenciaram negativamente o clima do primeiro turno se dirigiram contra a Justiça Eleitoral, mais especificamente contra a urna eletrônica, cuja confiabilidade o presidente já reafirmou incisivamente agora há pouco. Então, estamos na expectativa de ter tranquilidade no segundo turno, seja porque já não seremos surpreendidos por essa tensão do primeiro turno, seja porque a votação do segundo turno envolverá apenas a votação para governador e para presidente em segundo turno. Então, os servidores da Justiça Eleitoral e das forças de segurança. Repito, esperamos o máximo de tranquilidade, sem anormalidades, mas eu baixei recomendações a todos os juízes eleitorais e também aos nossos notáveis colaboradores das forças de segurança, Polícia Civil, Militar e Polícia Federal, para esses excessos serem duramente reprimidos. Duramente reprimidos. Não vamos permitir o que aconteceu no primeiro turno, definitivamente. A eventual reclamação de cada eleitor, que é um direito dele, será feita na própria sessão eleitoral, no momento da votação, e será dirigida ao presidente da mesa somente. Ele poderá constar em ata o registro do seu protesto ali, da sua reclamação, poderá inclusive fotografar aquele registro escrito para se certificar de que ele realmente foi feito, né? E eventualmente querer cobrar a resposta futuramente. E depois, já encerrado esse protesto formal perante o mesário, ele poderá inclusive também acionar o dispositivo Pardal, que é disponibilizado pelo site da Justiça Eleitoral para reforçar essa reclamação. Deixo isso bem claro: se o presidente da mesa tiver em dúvida ou o próprio eleitor ainda não estiver satisfeito, a única autoridade a que ele se reportará é o juiz eleitoral. Estou frisando isso porque a intervenção indevida de terceiros e criando clima de intranquilidade fará com que, infelizmente, essa pessoa que indevidamente tumultue, e a recomendação aqui fica bem clara, seja conduzida pelas forças policiais, as forças de segurança, acionada pelo próprio presidente de mesa. Então não queremos esse tipo de problema, não queremos essa dor de cabeça. O aviso está dado, né? Mas esperamos a tranquilidade no dia dos trabalhos de votação, e de parcialidade de qualquer de nós. E pior ainda, os mesários são cidadãos como todos nós, estão ali prestando serviço sem remuneração, convocados. Muitos deles voluntariamente se apresentam para exercer essa função cívica. Então não faz sentido que pessoas exaltadas, ou até de má fé, cheguem de dedo em riste perante qualquer dos servidores da Justiça Eleitoral, perante qualquer dos mesários. Não vou admitir isso, não vamos admitir isso. Vamos reprimir com rigor caso aconteça. Não paguem para ver, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos representantes da imprensa. Obrigado, Emílio. E da própria democracia brasileira, assim consegue melhor prestar contas da maneira fidedigna, da maneira correta, com quem vem se desincumbindo desta tarefa. E o Ministério Público tem acompanhado este processo eleitoral, como acompanhamos todos os processos eleitorais desde a redemocratização. Nenhuma procedência, nenhum indício que nos leve a suspeitar de que tenha havido qualquer tipo de fraude ou de incorreção na eleição que se deu no primeiro turno. Me parece que os questionamentos de funcionamento da urna, talvez um sociólogo possa responder melhor, mas me parece que se dirigem mais, ou são frutos de uma insatisfação da população brasileira, talvez com os rumos do país e com os rumos da política, do que efetivamente algo que nasça
de algum fundamento técnico, de alguma desconfiança que tem alguma raiz no software ou no hardware da urna. O Ministério Público prosseguirá acompanhando o processo eleitoral no segundo turno e temos convicção de que, mais uma vez, o resultado será o mesmo, a afirmação da confiabilidade da urna. E eu não tenho dúvidas de que o resultado que será divulgado pela Justiça Eleitoral no domingo à noite espelhará exatamente aquilo que os eleitores brasileiros depositarão na urna eletrônica. E, mais uma vez, a democracia brasileira vencerá e sairá fortalecida desse processo. Muito obrigado, doutor Ângelo Giardini. A palavra do eminente procurador regional eleitoral, que é do Ministério Público Federal, que todos os senhores sabem muito bem, tem um papel relevantíssimo na defesa da sociedade, da defesa do povo. A palavra... Todos os eminentes componentes aqui da mesa gostariam de ter a palavra para fazer uma introdução. Mas em minha conversa com o nosso assessor de imprensa, doutor Rogério Bernardes Tavares, que apesar de Bernardes não é meu parente, não é meu primo, infelizmente para mim, eu gostaria muito de ter um jornalista, uma expressão meu primo, mas ele me recomendou que os senhores da empresa têm um tempo muito, às vezes, corrido. Deveu a isso. E uma segunda, a respeito também da fala do presidente, a respeito da questão do registro de qualquer reclamação. Se há alguma orientação para a Polícia Militar não registrar possíveis ocorrências de reclamações, mesmo fora do local de votação. Muito obrigado. A segunda parte, o eminente corregedor que vai responder, que a palavra foi dele. O eminente corregedor tem a palavra para se manifestar. Está bem claro na minha recomendação e do próprio TSE, a reclamação é feita sobre o voto apenas com o mesário. Ninguém, força policial, por determinação do Código Eleitoral, ela ficará a uma distância de no mínimo 100 metros do local de votação. Ela só é acionada a requerimento do presidente da mesa, o mesário presidente, ou do juiz eleitoral. Então não pode ser feita a reclamação inerente ao voto a nenhuma autoridade policial, mas ela estará ali por perto, pronta para ser acionada no caso do tumulto ou da desordem criada pelo próprio eleitor ou por terceiros indevidamente. Essa história de grito, dedo em risco, não sai daqui enquanto não estiver, será conduzido. Prestem bem atenção, estamos avisando antes para evitar problemas. Quanto à primeira parte da pergunta, eu mesmo poderia responder, mas nós temos aqui conosco o eminente diretor-geral do Excelência. Pois não, obrigado. O que foi constatado ao longo das muitas verificações feitas em todo o país, próprio TSE, e inclusive na nossa auditoria que foi feita mediante chamamento público, um edital próprio no último dia 20, o que foi finalmente constatado é que a urna, nesse sentido, não apresentou nenhum mau funcionamento. Eram 6 votos, todos eles, até o 5º voto, melhor, havia um sonido curto que era emitido pela urna e o eleitor prosseguia na votação. Ao final, no 6º voto, esse sonido ele não ocorria e o eleitor, talvez induzido por uma percepção equivocada, ele confirmava, sem perceber que confirmou, porque em todas as verificações feitas a máquina não prosseguia na confirmação do voto sem a tecla confirma ser pressionada. Portanto, o que nós percebemos em todos os testes, todas as verificações, todas as auditorias feitas em todo o país, não foi só Minas Gerais que fez, é que o eleitor confirmara sim, entretanto ele induzido talvez pela interrupção da sequência de votos que vinha, a máquina dava seguimento ao voto, com o download que o senhor mencionou, aquela gravação do voto, seguida da palavra fim, e aí então o sonido longo que todos conhecemos, confirmando o processo de votação nos 6 cargos. Portanto, não houve perda do 6º voto em nenhuma hipótese, em nenhuma situação. O número de votos nulos foi dentro de uma margem histórica demonstrada pelo TSE,
Dentro do índice historicamente verificado, esses votos não foram anulados em maior número, o que sugeriu uma das fake news que circularam aí pelo país. Os 7.200.000 votos anulados foram até em número inferior a eleições do mesmo porte de anos anteriores. Em 98, por exemplo, nós tivemos 8 milhões de votos nulos, com um eleitorado bem menor. Portanto, a margem de erro, a margem de votação, de voto nulo, foi perfeitamente dentro da normalidade, até inferior, ligeiramente inferior, e que foi então constatada o perfeito funcionamento da urna, exceto nessa questão do sonido, que talvez tenha induzido a uma percepção equivocada do eleitor, mas sem perda de nenhum voto. A votação nula que houve foi normal dentro dos índices esperados. Muito obrigado, Adriano. Esta é uma situação que pode ter causado e causou alguma apreensão por parte do eleitor. De fato, no ano anterior, o horário de verão entrou, coincidentemente, com o segundo turno. Este ano, justamente para evitar problemas dessa ordem no comparecimento ou na finalização do horário de votação, o TSE conseguiu que houvesse uma prorrogação do início do horário de verão, que será na semana que vem. Portanto, é exatamente o contrário. Para se evitar o problema é que não entrou o horário de verão nesse dia. As urnas recebem carga e são ajustadas, o seu relógio é ajustado, dentro do horário vigente em todo o país, ou seja, o horário normal. No domingo, horário normal, as urnas funcionando plenamente no horário normal. A votação se encerra às 17 horas. Houve também uma fake news aí com relação a isso. Não há encerramento dos votos às 16 e esses votos estariam perdidos entre 16 e 17. Isso não é verdade. As urnas funcionarão normalmente como se o horário de verão, que não haverá, não houvesse mesmo. Então não houve nenhuma perturbação com relação ao horário de verão, justamente o contrário, há plenamente concordância com o horário vigente em todo o país. Os eleitores tenham ciência e consciência que nós, juízes eleitorais, estamos à frente do processo eleitoral. E em nenhum momento arrefeceremos. E nós estivemos presentes, eu digo nós, os 304 juízes eleitorais, acompanhados dos promotores de justiça eleitorais, em todos os locais, para acerto de hora e data das urnas. Isso foi uma cerimônia pública de lacração de urnas e logo depois, na sequência, nós fizemos a conferência de data e hora. Portanto, os eleitores podem confiar, porque nós, juízes e promotores de justiça, estamos à frente disso e garantindo toda a lisura do processo eleitoral. Corrigindo, falei que ela é a coordenadora do Comitê de Segurança das Eleições, não, do Gabinete de Segurança das Eleições. A pergunta, por gentileza. Oi, bom dia. Eu sou Laura. Olá, pois não, tudo bem. Laura Marques, da Rádio CBN. Duas dúvidas. Primeiro, as denúncias que forem registradas nas atas, qual que é o caminho depois para a investigação? Que caminho que o presidente da mesa constará da ata. O eleitor, se quiser, pode fotografar, né, aquela reclamação. Depois que ele saiu, ele tem o acesso ao pardal, né? Agora, o encaminhamento que é dado a isso, a comissão de totalização e, no caso, o corregedor, que sou eu, o vice-presidente corregedor, presido, tem outros integrantes, né, inclusive 2 juízes da corte, a nossa diretora Raquel, de TI, de Tecnologia da Informação. Então, nós vamos, ao longo da apuração, vamos recebendo essas atas, né? E depois de encerrada a apuração com a totalização, o resultado numérico, ela sai cedo, né? No primeiro turno, às 11 horas da noite, 11 e pouco, nós já tínhamos o resultado de toda a eleição em Minas Gerais. Fake news entre candidatos, né? Nós temos aí a comissão fiscalizadora de propaganda, a cargo do desembargador Alexandre Vitor, com 2 juízas, Cláudias, né, Croimbra e Cláudia Cruz, e também o poder de polícia com os juízes eleitorais de Belo Horizonte. São situações assim muito concretas. Agora, o que a gente verifica aí no andar do primeiro turno, durante a campanha, é muito difícil a gente fazer uma proibição prévia, uma análise prévia do que seja fake news, mandar retirar, sob pena de estar exercendo censura, né? Então, Já foi operacional da Militar de Minas Gerais,
e em seguida nós passamos a palavra ao doutor Rogério para complementar. Com a palavra a senhora subtenente, a senhora diretora tenente coronel. Bom dia. Nesse segundo turno, todo o planejamento operacional da Polícia Militar já foi estabelecido para o primeiro turno. O que nós fizemos agora foi aprofundar esse planejamento diante desse cenário, diante desse contexto, principalmente de algumas dúvidas, de algumas insatisfações dos eleitores durante o momento da votação. Então, o que eu gostaria de reforçar aqui é que realmente, naquele ambiente da sessão eleitoral, a competência, a autoridade, ela pertence ao presidente da mesa e aos mesários. Eu acredito que pelas providências que o senhor desembargador, que o nosso corregedor apresentou, eu acredito que os eleitores agora nesse segundo turno, eles se sentirão muito mais acolhidos diante da preparação dos presidentes e dos mesários para acolher essa reclamação, para solucioná-la e para dar o devido encaminhamento. Então, eu penso que depois de exauridos todas essas providências, ainda assim, se o eleitor sentir algum tipo de insatisfação ou de insegurança, o policial militar que vai estar trabalhando nas imediações das sessões eleitorais, ele pode ser acionado, mas exatamente naquele ambiente de imediação, exatamente para não tumultuar, para não trazer transtorno, para não conturbar a sessão eleitoral. Aquele ambiente ele está sob a autoridade e a competência do presidente e dos mesários. Ainda assim, se o eleitor se sentir necessidade de alguma outra providência, só assim será lavrado o registro de eventos de defesa social, o REDS, o boletim de ocorrência. Ok, obrigado. Segurança do eleitor, exercer o seu direito ao voto e, ao mesmo tempo, hipotecar a confiança na lisura do procedimento eleitoral. São essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado a você, Sr. Darcy, pela presença e pelas palavras que também engrandecem o evento. E também tenho a satisfação e a honra de passar a palavra ao eminente chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, delegado João Tarsilo Silva Neto, que também tem um papel relevantíssimo aí no dia das eleições, porque é o chefe da Polícia Civil de todo o Estado. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Bom, a Polícia Civil, nós teremos 300 unidades no interior funcionando normalmente e também teremos o nosso departamento de fraudes com a delegacia de crimes cibernéticos também atuando nas eleições, mais especificamente no combate às fraudes eletrônicas. E estaremos atuando de forma supletiva, a Polícia Federal, e nosso efetivo estará todo à disposição da Justiça Eleitoral. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Todas as autoridades já falaram. Eu poderia exemplificar aqui como que é fácil fraudar votação em papel, mas alongaria muito. O eleitor pode estar tranquilo que ele, exercendo o seu direito e dever, usando a urna eletrônica, não há possibilidade de haver erro na apuração do voto. Ele pode ficar tranquilo que é absolutamente seguro. Os senhores candidatos também o podem. Aliás, eu convidei para aqui estar o professor Anastasia e o doutor Romeu Zema. E eles estiveram e nós conversamos longamente e eles demonstraram, não ficaram convencidos pela palavra, não. Eles já estavam convencidos da excelência da urna eletrônica que foi desenvolvida no Brasil. Então, candidatos e eleitores podem ter certeza, podem confiar plenamente. A Justiça Eleitoral brasileira não faria isso se não tivesse absoluta tranquilidade. Nós nos reunimos em Brasília na segunda-feira, todos os presidentes dos TREs do Brasil, com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e não houve qualquer divergência na segurança absoluta do nosso processo eleitoral. Nesse aspecto, nós tivemos uma evolução enorme do aprimoramento da nossa democracia no Brasil, com a criação da urna eletrônica e a segurança no exercício do direito ao voto.
que os nossos eleitores mineiros, que os nossos eleitores brasileiros fiquem tranquilos quanto à votação que será feita no próximo domingo. Não há possibilidade de erro. A votação é absolutamente segura, absolutamente certa. O que o eleitor registrar na urna será computado e será apresentado. Importante dizer que o boletim de votação é impresso logo após a votação e uma via é fixada na parede onde está a urna. E há pessoas que falam que há possibilidade de fraude no envio para o tribunal. Absolutamente improcedente, porque o boletim é impresso no momento do término da votação, impresso e afixado. Qualquer pessoa pode ir lá, filmar, fotografar e depois conferir no resultado final se naquela votação, se naquela urna, se naquela sessão o resultado foi aquele mesmo. Estejam tranquilos, eleitores mineiros, eleitores brasileiros. O seu voto será computado com absoluta regularidade, como o foi no primeiro turno e todas as eleições passadas. Muito obrigado pela pergunta. O que preocupou a mesa, que preocupou as autoridades, que os senhores não querem que se repitam nesse segundo turno, sendo bem direto. Na minha percepção, eu passaria a palavra para conversar. O que ocorreu foi simplesmente as informações inverídicas, as chamadas fake news, que levaram os eleitores a um clima de intranquilidade. A meu ver, foi isso e somente isso, é que levou os eleitores a essa intranquilidade. Eu recebi várias mensagens do interior de pessoas que depois me mandaram pedindo desculpas porque estava absolutamente equivocado, aquilo era falso. A percepção que eu tenho que foi isso, foi esse sistema que nós temos hoje de comunicação muito rápida, sem ser pela imprensa que os senhores se apresentam, sem ser informação séria, sem ser coisa verificada, se realmente ocorreu ou não, foi que levou a isso. Infelizmente, o uso desse sistema de comunicação que nós temos hoje, WhatsApp, etc., são importantes, têm a sua relevância em vários aspectos, mas tem esse lado que às vezes é negativo, de trazer informações falsas que nós às vezes não temos o cuidado de verificar. Os senhores devem ter visto ontem na Globo News, mostrando uma natural do número de eleitores. E também, surpreendentemente, apesar de se falar tanto em desinteresse pela política, o número de candidatos. Em Minas, para situar aqui o nosso estado, foi um número recorde de candidaturas registradas. Um total de 2.200, em torno disso. Nunca antes, em nenhuma outra eleição geral, tivemos tantos candidatos disputando o pleito para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. E uma eleição complexa, porque este ano cada estado renovaria 2 cadeiras no Senado.